Maurício Gugelmin, o Paul Tracy, o nono, o 10º, Juan Pablo Montoya. Aí você vai ter essa câmera, que é exatamente no meio da curva número 1, e você vai ver a velocidade dos carros. Essa câmera colocada no asfalto, você vai ver a velocidade dos carros. Na realidade, são 25 câmeras que você vai ver na transmissão do SBT. Ao todo, incluindo as câmeras internacionais das emissoras de fora, temos 38 câmeras nessa transmissão do Grande Prêmio do Brasil. Essa que é a 5ª edição do Grande Prêmio do Brasil. Tivemos uma grande vitória, uma vitória inesquecível do André Ribeiro em 1996. O Paul Tracy venceu em 97. O Greg Moore, grande Greg Moore, saudades. Greg Moore foi o primeiro colocado em 1998 e o Juan Pablo Montoya venceu no ano passado. E o Brasil, que já teve o Christian Fittipaldi largando na pole position no ano passado, e em 97 o Maurício Gugelmin venceu em 96 com o Alessandro Zanardi largando na pole position. Ali você vê o carro do Alexandre Tagliani, ele que é da equipe Forsythe, o carro dele, um Reina Ford. Tivemos aí 3 motores diferentes nas 3 primeiras posições. Um Ford na pole position, um Toyota que vem crescendo, vem realmente surpreendendo a cada prova, largando em segundo com o Juan Pablo Montoya, e um Honda, o Paul Tracy na 3ª posição. Aí você vai com Tony Kanaan. Esse é Tony Kanaan que larga na 9ª posição, o melhor piloto com o motor Mercedes. Tony sabe que tem dificuldade exatamente por isso. Aí os carros já vão buscando o alinhamento lado a lado na reta oposta. E o problema com o Roberto Fulco Moreno não foi nada a ver com o carro. É que a equipe teve alguns problemas de interferência no rádio, mas já está tudo ok. Os pilotos já vêm pela reta oposta. Já vão ganhar a curva número 3, depois uma pequena reta, a curva número 4, e vão engolir a reta dos boxes para o início de prova. Nessa câmera aí você vai sentir a velocidade dos carros por cima. Aqui no SBT você não perde nada. Tem câmera no chão mostrando a velocidade dos carros no asfalto. E tem câmera por cima mostrando a velocidade dos carros também por cima. Vamos então à largada. Lado a lado, Alexandre Tagliani e Juan Pablo Montoya. Um pouquinho mais atrás tem Paul Tracy e Kenny Brack. Depois tem Christian Fittipaldi, Jimmy Vasser, Hélio Castro Neves, Dario Franchitti, Tony Kanaan, Massimiliano Paes. Esses os 10 primeiros. Vamos ver se vai pintar a largada. Tudo pronto no autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi. Vai começar o Grande Prêmio do Brasil, a Rio 200. Totalmente desalinhado, bandeira amarela. Bandeira amarela na primeira volta. Passou muito à frente o piloto canadense Alexandre Tagliani. Olha o Oriol Sérvia. Oriol Sérvia. Vamos ver com quem bateu o Oriol Sérvia, hein? Ele que largava na 14ª posição. À frente dele tem Gil, tem Roberto Moreno. Ou se bateu sozinho, hein? Então vai ser uma bandeira amarela mais longa essa. Tá aí o Oriol Sérvia, companheiro de equipe do Cristiano da Mata na PPI, ele que largava na 14ª posição. Vamos ver o que aconteceu com o Oriol Sérvia. Lá atrás saiu sozinho, quase pegou o Gil de Ferran ali por trás, saiu sozinho o Oriol Sérvia, acabou encontrando a muleta de proteção. Felipe Giafone, o que aconteceu com o espanhol Oriol Sérvia, que já aprontou defeito no, olha só, defeito no carro não deve ter sido, né? Sem dúvida não foi defeito no carro. A gente pode reparar aí que a hora que ele acelerou, o pneu estava frio ainda, ele acabou rodando para dentro e encontrou lá a barra de pneus. Isso aí, sem dúvida, foi quis ir um pouquinho antes no acelerador e acabou rodando. E por isso mesmo vamos ter uma bandeira amarela mais longa daqui a pouquinho. Você vai acompanhar tudo nos boxes com Eduardo Oliveira e também com Marcelo Castilho, e tudo nos bastidores, nos camarotes. O que rola nos bastidores da Fórmula Mundial, o outro lado da corrida, com a Renata Afonso. Uma grande cobertura o SBT preparou para você, repito, neste momento, 200 países ligados nesta imagem, 200 países ligados no Brasil, ligados na Fórmula Mundial. Já temos então a primeira volta completada. Mesmo com bandeira amarela está valendo. Alexandre Tagliani é o primeiro, Montoya o segundo, Paul Tracy o terceiro, o quarto Kenny Brack, o quinto Christian Fittipaldi, o sexto Jimmy Vasser, o sétimo Hélio Castro Neves, o oitavo Dario Franchitti, o nono Tony Kanaan, o décimo o Massimiliano Paes.
E daqui a pouco, ao vivo no palco com o Gugu, o grupo Hanson. Domingo legal, logo após as emoções da Fórmula Mundial aqui no SBT. Já que estamos com bandeira amarela, vamos entrar no túnel do tempo. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos curtir grandes momentos do Grande Prêmio do Brasil nas suas 4 primeiras edições, enquanto você vê aí mais uma vez a rodada, a batida do Oriol Sérvia. Vamos ver então grandes momentos do Grande Prêmio do Brasil nos seus 4 anos de existência. E batendo, tá fora da prova, o Oriol Sérvia. Felipe Giafone, você conversou com os pilotos brasileiros, a expectativa dos pilotos brasileiros? Eu estive conversando um pouco com o Tony essa manhã e acho que agora com essa bandeira amarela já vai mudar um pouco, que ele estava previsto para parar entre a volta 37 a 42. Então isso aí já vai mudar agora com essa bandeira amarela, ele deve parar um pouquinho mais para frente, mas isso tudo depende, né, Theo? Depende do desgaste do pneu, que é uma coisa que ele vai sentindo no meio da corrida. E o Oriol Sérvia já foi até o centro médico, excelente centro médico, já passou por um exame, tá tudo bem com ele, tá tudo ok, o piloto espanhol vai curtir também, como você, o Grande Prêmio do Brasil. Tudo preparado, aí está o Oriol Sérvia, ó, já tá sorrindo, tá tudo bem com ele. Vamos então, agora sim para valer, vai pintar a bandeira verde, agora sim vai começar o Grande Prêmio do Brasil a Rio 200. Agora sim, vamos ter o Grande Prêmio do Brasil a Rio 200 em altíssima velocidade. Vamos acompanhar na curva 1 aí, Taliani, Montoya, Tracy, Kenny Brack. 2 filas de arrepiar. Vai pintar a bandeira verde. Vai começar o Grande Prêmio do Brasil. Já vem engolindo a reta, pintou a bandeira verde. Começa Rio 200 2000. Alexandre Taliani para cima do Montoya. Montoya por fora, Taliani por dentro. O Christian Fittipaldi vai perdendo a sua 5ª posição. Acelera o Christian Fittipaldi, entra lado a lado com o Jimmy Vasser na reta oposta. Ali Christian Fittipaldi, vem também Hélio Castro Neves botando muita pressão. Lá na frente, a pressão toda é do Montoya para cima do Taliani. Olha o Kenny Brack, olha o Christian, que corrida bonita. O Kenny Brack já vai colocando por dentro. Excelente manobra do Kenny Brack para ser o 4º colocado em cima do Jimmy Vasser. Quem apareceu muito bem também o Tony Kanaan, hein? O Tony Kanaan fez uma excelente largada. O primeiro é Taliani, o segundo é Montoya, o terceiro é o Paul Tracy, o 4º o Kenny Brack, o 5º Jimmy Vasser, o 6º Tony Kanaan. Ali o Hélio Castro Neves para cima do Tony Kanaan, lutando pela 6ª posição, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Então vamos ver agora na passagem, quem vem na frente, o Hélio Castro Neves. Então o Hélio Castro Neves é o 6º, o 7º Tony Kanaan, o 8º o Christian Fittipaldi, o 9º Mimo Guidry, o 10º Dario Franchitti. O Gil de Ferran vem pela 13ª posição. Depois temos o Cristiano da Mata em 14º, o Roberto Moreno na 16ª posição. O Maurício Gujominho, o 21º, o Walter Salles, 23º, o Luiz Garcia, o 24º. Mais uma volta completada, 7 voltas completadas. O Christian vai botando pressão agora em cima do Tony. Só que quem aparece aí é o Mimo Guidry para cima do Christian Fittipaldi. Mimo Guidry e Christian Fittipaldi lutando pela 8ª posição. Mimo por fora, Christian por dentro. Uma belíssima disputa pela 8ª posição. E o Elinho vai chegando, hein? Vai crescendo na prova, Hélio Castro Neves. Olha o Christian com o Mimo Guidry. Praticamente uma volta lado a lado. Isso é a emoção da categoria. Essa é a Fórmula Mundial que a gente gosta de ver. A competitividade, a disputa, o espetáculo. Uma belíssima prova com 7 voltas disputadas. Agora quem recebe toda a pressão é o Hélio Castro Neves, que já passou o Tony Kanaan, e o Tony vai dando o troco. Coloca por dentro o Tony. O Hélio se mantém na 6ª posição. Mesmo com o motor Mercedes, o Tony vai fazendo uma grande prova, hein? É o 7º colocado, o Tony Kanaan. O Gil de Ferran passou em 13º, o Cristiano da Mata começa a crescer também, já é o 14º colocado. O Roberto Moreno é o 16º. O Maurício Gujominho é o 18º. Os 10 primeiros para você. Aí você vê a Célia, que é a esposa do Roberto Moreno. Vai torcendo pelo Moreno, que vem na 16ª posição. Agora o Christian já escapou um pouquinho com relação ao Mimo Guidry. Escapou nada, já vem o Mimo Guidry para cima. E olha o Michael aparecendo aí. Já vai aparecendo o Michael. Olha o Mimo Guidry para cima do Christian. É a briga que vale a 8ª posição. Uma boa briga nesse início de prova para você. Temos então Alexandre Taliani, o 1º, Montoya, o 2º, o 3º, Paul Tracy, o 4º é o Kenny Brack. O 5º, Jimmy Vasser, o 6º, Hélio Castro Neves. O 7º, Tony Kanaan, o 8º, Christian Fittipaldi. Depois, o 9º, Mimo Guidry. O 10º, Massimiliano Papes.
O líder do campeonato, Paul Tracy, vem pela terceira posição. A diferença do Tagliani para o Montoya, 618 milésimos. Do Montoya, que é o segundo. Aí você vê a placa do Christian, P8, posição 8. Olha o Kenny Brack. Olha o Kenny Brack para cima do Paul Tracy. A diferença é de apenas 3 décimos. O Paul Tracy com relação ao Montoya, a diferença do segundo Montoya para o Paul Tracy é de 1,7. Felipe, grande prova, hein? Eu acho que a mudança das asas aí para esse ano já deu para ver que a corrida vai ser ainda mais emocionante do que a do ano passado, uma vez que os pilotos estão conseguindo sair bem colado na saída de curva, que era um problema no ano passado, que tinha muita pouca pressão aerodinâmica e não dava para sair colado. Agora você pode acompanhar aí que o número de ultrapassagens está sendo grande. Pena o Christian, que ficou um pouco por dentro na hora da largada e perdeu um pouco o passo aí, mas já veio para cima também. Aí o Christian Fittipaldi escapou um pouquinho com relação ao Mimo Guidry e começa a se aproximar do Tony Kanaan. E o Hélio Castro Neves, que é o sexto, também começa a se aproximar do Jimmy Vasser. O Hélio na última volta virou em 40,517, o Jimmy Vasser em 40,518. Para que você tenha ideia de como vai andando o Alexandre Tagliani, essa é uma briga lá atrás do Roberto Pupo Moreno. Moreno, que é o 17º colocado, vai perdendo posições agora o Roberto Pupo Moreno, porque o Michel Jordan Júnior, o 18º, vai para cima do Roberto Moreno. Eu dizia, para que você tenha ideia da performance dessa fera aí, ó, esse piloto canadense Alexandre Tagliani, ele virou a última volta em 39,967 milésimos, enquanto que o Montoya, 40 segundos 142. E com relação ao Paul Tracy, 40,615. Já o Kenny Brack virou em 40,618. Jimmy Vasser, 40,675. O Elinho, 40,593. O Tony, 40,625. É impressionante a performance do Tony Kanaan. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. As melhores revistas só tem quem assina o UOL. Treze voltas completadas. Alexandre Tagliani é o líder, 28 anos, estreante na categoria, foi o 9º em Miami, o 4º em Long Beach. Ele que vem da Fórmula Atlantique, uma categoria de acesso do automobilismo norte-americano. Em 98 foi o 5º colocado na Fórmula Atlantique e no ano passado foi o 4º colocado, vai estreando na categoria, estreando muito bem, já que na terceira prova já consegue a pole position. E o Kenny Brack é que vai crescendo, vai para cima do Paul Tracy. Segura o sueco, tenta colocar por dentro o Kenny Brack, vai botando muita pressão no Paul Tracy. Seria até bom o Kenny Brack passar o Paul Tracy para tentar chegar no Montoya, né, Felipe? Agora o Tagliani e o Montoya já mostraram que tem um ritmo de prova aí um pouco mais rápido do que o resto. Você vê que o Tagliani ele está girando em torno de 39,9, o Montoya 40,0 e o resto do pessoal aí para trás do Paul Tracy na casa dos 40. O Kenny Brack, se passar o Paul Tracy, ele deve chegar no Montoya. A diferença do Tagliani para o Montoya, 1 segundo e 1. Vamos ver agora o Kenny Brack, tenta colocar por dentro, tem que chegar mais junto, Kenny Brack. Ele que acabou batendo no finalzinho do aquecimento nesta manhã aqui no Rio de Janeiro. Você está aqui no SBT curtindo a Rio 200, o Grande Prêmio do Brasil da Fórmula Mundial. Essa aqui é a terceira etapa do campeonato. A Fórmula Mundial que daqui vai para o Japão. Vamos ter o Grande Prêmio no Japão em Monteg no próximo dia 13. Madrugada do dia 12 para o dia 13, de sexta para sábado, você vai ver aqui no SBT. Vamos ver agora o Kenny Brack. Coloca por dentro. Que belíssima ultrapassagem. Olha o Paul Tracy pro troco. Tá aí o Paul Tracy dando troco. Que linda imagem você curtiu no Grande Prêmio do Brasil. Esse é o automobilismo que a gente gosta de ver. O automobilismo da competição. E já vem o Kenny Brack de novo. Já vem o Kenny Brack de novo. Já coloca por dentro. Passa o Paul Tracy. Olha como chega o Jimmy Vasser em cima do Paul Tracy. Kenny Brack agora é o terceiro colocado. Vamos ver se ele parte para cima do Montoya. Piloto sueco, equipe de Hall. Ele que já foi campeão da IRL, a Indy Racing League, o vencedor das 500 milhas de Indianápolis no ano passado, 32 anos de idade, vai estreando na categoria. O Elinho chegou, hein? O Elinho chegou para cima do Jimmy Vasser. Belíssima disputa nesse segundo pelotão. Você está vendo de cima, o Kenny Brack na freada, freou mais dentro.
Só que o Paul Tracy não é bobo nem nada, pegou o vácuo, fez a tangência correta, abriu um pouquinho, o Kenny Brack colocou por dentro, deu o troco, no final da reta foi ultrapassado pelo Kenny Brack. A corrida cresce em emoção. O Paul Tracy consegue escapar um pouquinho com relação ao Jimmy Vasser. Escapa um pouquinho o Jimmy Vasser com relação ao Hélio Castro Neves. Só que aí chega o Jimmy Vasser, ó. Aí chega o Jimmy Vasser. E parece que tem um carro com mais pressão, o Jimmy Vasser, né? Mais pressão aerodinâmica, é um carro melhor de curva, né? Ou de repente achou uma regulagem de freio melhor, né, Felipe? O Montoya, o ano passado, acho que a grande vantagem dele na prova foi que ele tinha um pouco mais de asa do que o resto do pessoal. Ele conseguia sair da curva mais rápido. Então, mas hoje eles estão com motor Toyota, que ainda acho que não é igual ao Honda em termos de corrida, acho que de tomada de tempo. Ele já mostrou ser rápido e agora vamos ver a confiabilidade do motor Toyota. Pois é, temos o Alexandre Tagliani com o Ford na primeira posição, Montoya com o Toyota em segundo. Aí você vê a briga do Christian Fittipaldi com o Tony Kanaan. Essa briga um pouco mais atrás. Mais uma volta completada. E já tem gente no box. E parece que Luiz Garcia está nos boxes. Esse é Christian Fittipaldi botando pressão em cima do Tony Kanaan. Ou Luiz Garcia ou Norberto Fontana. É o Norberto Fontana. Norberto Fontana nos boxes. Aí está o piloto argentino Norberto Fontana nos boxes. Tagliani é o primeiro, Montoya é o segundo. Ele entrou e foi embora. Aí você tem o Massimiliano Papes para cima do Mimo Guidry. Vai passando o Massimiliano Papes, vai ganhando a 8ª posição o Massimiliano Papes. Massimiliano Papes, que venceu o Grande Prêmio de Miami e no campeonato é o 3º colocado ao lado de Roberto Pupo Moreno. Ali atrás também para botar pressão em cima do Mimo Guidry, o Michael Andretti. O Gil de Ferrão, 12º. O Cristiano da Mata é o 13º. O Hélio Castro Neves acabou tendo problemas. É o 16º colocado. O Hélio Castro Neves é o 16º colocado. Aí o Michael Andretti vai para cima do Mimo Guidry. Eu tive a impressão de um carro ter ficado da parte esquerda da pista na curva número 4. Você está tendo? Ele dizia, não, é um problema que eu venho tendo dentro da equipe Penske. Alexandre Tagliani virou em 40 segundos, 200 milésimos, enquanto que o Juan Pablo Montoya, 39,874. O Montoya, que estava 1,7, agora a diferença vai caindo. Ali na frente tem o Norberto Fontana, que é retardatário, e o Montoya atrás dele. O Montoya tendo dificuldade para passar o Norberto Fontana, se a diferença estava em 1,5 segundos, agora com o Norberto Fontana aí, essa diferença vai subir um pouquinho. O Kenny Brack virou em 40,015, o Paul Tracy 40,353, o Jimmy Vasser 40,244, o Tony Kanaan 40,291, o Christian Fittipaldi 40,154. O Gil de Ferran permanece na 12ª posição, o Cristiano da Mata é o 13º, o Roberto Moreno 16º, o Maurício Gugelmin 17º, o Luiz Garcia o 21º, o Walter Salles o 22º. Já estão fora da prova Oriol Sérvia e também o Hélio Castro Neves. Tem o Christian Fittipaldi, que já passou o Tony Kanaan. Então o Christian Fittipaldi passa a ser o 6º, o Tony Kanaan é o 7º. O Tony tenta pegar o vácuo do Christian para dar o troco. Ali atrás já começa a crescer na prova o Massimiliano Papes. Vai crescendo na prova o Massimiliano Papes. É o 8º colocado e já vai chegando também no Tony Kanaan. Quem sabe agora, Felipe, o Christian começa uma prova de recuperação. O Christian tem um carro rápido, ele não conseguiu uma boa largada, mas com certeza ele acho que ele vai para cima do pessoal. Você vê ele ultrapassando o Tony, e o Tony que vem numa equipe nova, está falando que ainda falta um pouco, o motor Mercedes ainda falta um pouquinho, eles já conseguiram. O motor é muito confiável, mas ainda falta um pouquinho de potência. O pessoal está trabalhando bastante e ele acha que mais 2 ou 3 corridas deve melhorar.
E vamos até os boxes com o repórter Eduardo Oliveira. Bem, então agora sim vamos conversar com o Hélio Castro Neves, que acabou de chegar aqui no box. Hélio, está conversando aqui com os engenheiros. Hélio, o que aconteceu? Vocês estavam com problema no câmbio hoje de manhã, vocês arriscaram, o que aconteceu? Não, infelizmente hoje de manhã, inclusive eu falei pro Theo, o problema vai ser câmbio aqui, no meu caso, por exemplo. E hoje de manhã foi esse problema. E eu tentei tomar o maior cuidado, também ter calma, tranquilidade. O carro tava bom, eu tava perdendo um pouquinho de reta, mas era só manter que eu sei que a corrida ia virar, mas acontece. Quer dizer, agora só na próxima. Pois é, vamos torcer agora para a próxima, né? Tá certo, aí, então José, a explicação aí do Hélio Castro Neves. É uma pena porque fazia uma grande prova o Hélio Castro Neves, ele que vem de um grande resultado, a segunda posição em Long Beach. E alguém aqui já ficou sem motor, hein? Já passou na reta aqui, o motor fazendo muito barulho. Daqui a pouquinho vamos ver quem ficou sem motor. Se foi o Norberto Fontana, se foi o pessoal da frente. O primeiro colocado é Taliani, Juan Pablo Montoya é o segundo, o terceiro Kenny Brack, o quarto Paul Tracy, o quinto Jimmy Vasser. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Petrobras, tecnologia e capacidade para vencer desafios. Temos 30 voltas completadas, Norberto Fontana, o motor que passou com um barulho esquisito aqui na reta, não é não, é Juan Pablo Montoya. É Juan Pablo Montoya quem passou com um motor com problemas. Vai para os boxes, Juan Pablo Montoya. Tem problemas, Juan Pablo Montoya, passou com o motor fazendo um barulho esquisito. Motor Toyota. Kenny Brack passa a ser o segundo colocado. Aí você vê o Jimmy Vasser botando pressão em cima do Paul Tracy na luta pela terceira colocação. E Juan Pablo Montoya fica ainda no carro. A carenagem do carro é retirada. Ele fica ali, os mecânicos ficam trabalhando no carro do colombiano. Aí você vê o Norberto Fontana, na realidade entraram dois, né? Primeiro entrou o Norberto, depois o Montoya. Primeiro o Norberto, depois o Montoya. E agora é fim de prova. Fim de prova para Juan Pablo Montoya. E a torcida... Ok. Olha só o Juan Pablo Montoya como está, ó. Uma arara o piloto colombiano e a torcida brasileira comemorando. É fim de prova para o colombiano Juan Pablo Montoya. Taliani é o primeiro, o Kenny Brack é o segundo, o terceiro Paul Tracy, o quarto Jimmy Vasser, o quinto Christian Fittipaldi, o sexto Tony Kanaan, o sétimo Massimiliano Patos, o oitavo Mimo Guidry, o nono Michael Andretti, o décimo Dário Franchitti, o décimo primeiro Gil de Ferrão, o décimo segundo Cristiano da Mata. O Moreno vem pela 15ª posição, Maurício Gujomin é o 16º. O Gil de Ferrão agora é o 10º. O Gil é o 10º colocado. E o Christian agora fez uma excelente volta, 39.749. E daqui a pouquinho ficar de olho nos boxes, já que temos 32 voltas completadas. A janela foi um pouquinho mais à frente depois daquelas 4 voltas com bandeira amarela. Vamos ficar de olho a partir da volta número 35, 36, para as primeiras paradas para a troca de pneus e reabastecimento. Por enquanto só tivemos bandeira amarela no início da prova. Olha o Christian como vai chegando no Jimmy Vasser. Vamos ver agora a volta do Christian, 39.900. E se chegar no Vasser, vai chegar no Paul Tracy. Enquanto que Alexandre Taliani vai arrepiando. 39.599 para o canadense. Hoje o canadense está infernal. Vai fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida, Alexandre Taliani. Vai o Jimmy Vasser para cima do Paul Tracy. E o Christian chega no Jimmy Vasser. Essa briga é boa, essa briga vale a terceira posição para o Vasser e o Paul Tracy, vale a quarta posição para Vasser e Christian Fittipaldi. Temos 34 voltas completadas. E você está aqui no SBT curtindo a emoção pura da Fórmula Mundial. E daqui a pouco, ao vivo, no palco, com o Gugu, os meninos do grupo Renilson. Domingo legal, logo após a emoção pura da Fórmula Mundial, aqui no SBT. Hoje também no Domingo Legal, uma homenagem a Ayrton Senna. Ali o Christian já vai se assanhando para cima do Jimmy Vasser. A diferença do Taliani para o Kenny Brack, vamos ver nessa passagem, já passou o Taliani, 39.477. E aí você vê o Max Plumbel, o primeiro a parar para a troca de pneus e reabastecimento.
A diferença é de 10 segundos do Tagliani para o Kenny Brack. Vai fazendo uma super corrida Alexandre Tagliani. É impressionante, hein, Felipe? Volta mais rápida em cima de volta mais rápida para o canadense. Sem dúvida ele está com... Desde o começo do fim de semana ele provou ser muito Felipe, rápido. daqui a pouquinho a gente volta, vamos até os boxes que Montoya vai falar com a gente. Right now, it's good. What happened? Just, you know, the engine, we had a problem this morning with the engine, we changed it and I think they left something loose and I lost the gearbox, so. The problem was with the engine. Now with the gearbox, you know, I lost the gears, I got stuck in 6th gear. Porque o problema foi na Italiano caixa nos de boxes. câmbio. Italiana nos boxes. O líder nos boxes para a troca de pneus e reabastecimento. Paul Tracy é o novo líder. Daqui a pouquinho você volta, Eduardo Oliveira, para dizer o que disse o Montoya. Olha só nos boxes, podemos ter troca de posições nos boxes. Voltando à pista, Alexandre Tagliani. Christian também já entrou, Tony Kanaan também já entrou. Voltando Alexandre Tagliani, o primeiro dos primeiros colocados a parar. Vamos ver quem sai atrás dele, Kenny Brack. Kenny Brack voltando atrás de Alexandre Tagliani. Vamos ver o Christian agora. Vai passando o Christian Fittipaldi. Excelente troca também para Massimiliano Papp. Volta atrás do Christian Fittipaldi. Belo trabalho da equipe Reihal. Vai saindo agora também. Aí você vê o Maurício Gugelmin. E saindo também o Tony Kanaan. Esse é Walter Salles. O trabalho da equipe Peyton Coyne. Aí você tem Paul Tracy. Paul Tracy também na sua troca de pneus e reabastecimento. Jimmy Vasser ainda não entrou. Jimmy Vasser é o líder, Michael Andretti é o segundo, Mimo Guido é o terceiro, Gil de Ferrão o quarto, ainda não entrou. Então voltamos com você, Eduardo Oliveira, para dizer pra gente o que disse Juan Pablo Montoya. Bem, seu José, ele informou que hoje de manhã foi feita uma troca no câmbio do carro e que devem ter deixado alguma peça solta. Ele teve problema e teve que parar e estava nervoso e não quis falar mais nada e foi para uma sala reservada e foi conversar com o diretor da equipe. Com você, seu José. Ali Mimo Guidoli. Chegando agora o Dário Franchitti. Esse aí é o Jimmy Vasser. O Gil também entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Aí você com o Mimo Guidoli. Aí você com o Gil de Ferran. Você não perde nada aqui no SBT. Voltando à pista o Jimmy Vasser, voltando também o Gil de Ferran. E aí a confusão no meio do box com o Dário Franchitti. Pra lá, pra cá, vai fazendo um show nos boxes. O piloto escocês Dário Franchitti. Esse é o tempero do Grande Prêmio do Brasil. Roberto Puponeno sai à frente do Dário Franchitti. Voltando à pista também o Brian Herta. Ali você tem o Massimiliano Papp. Esse Adrian Fernandes que era o líder. Então Alexandre Tagliani volta a ser o líder. Quando o Alexandre Tagliani passar por aqui, aí vamos ter a exata noção dos primeiros colocados. Olha só a briga do Cristiano da Mata com o Tony Kanaan. Vamos ver agora os primeiros colocados então. Voltando à pista também Luiz Garcia Júnior. Olha só o que aconteceu com o Dário Franchitti. Ia saindo o Dário Franchitti. Ali o Cristiano da Mata passando à frente. E roda sozinho. O que aconteceu? O Dário Franchitti ainda deu um beijo na mureta de proteção. O que aconteceu aí, Felipe? Foi esquisito, realmente a impressão que deu é que ele perdeu o limitador ali e entrou a potência toda do motor e o carro acabou rodando para dentro. Foi muito esquisito mesmo. O primeiro é Alexandre Tagliani, o segundo é o Kenny Brack, o terceiro Paul Tracy, o quarto Jimmy Vasser, o quinto Christian Fittipaldi, o sexto Michael Andretti. Michael Andretti é o sexto, o sétimo Massimiliano Papp. E aí problemas, hein? Problemas. Vamos ver se com o Mimo Guidoli ou com o Tagliani. Vai passando o Tagliani. Estava mais lento. O Kenny Brack. A volta dele 47.911. O problema foi com ele. Enquanto que o Kenny Brack fez em 40.300. Esquisito. De repente ficou lento ali o Tagliani. Vamos ver essa volta. Se agora o carro voltar a render, pode ser um problema eletrônico, né?
para mostrar, realmente não deu para ver. Vamos ver quanto que ele vira essa volta. Aí a gente já vai descobrir se ele errou ou se deu algum probleminha e ele já vai recuperar isso aí. Mas o Kenny Brack vem para cima. Vem para cima, tá mais rápido o Kenny Brack. Nessa volta virou 40.888. Kenny Brack 40.078. Vamos ver o Paul Tracy que vai passando agora. Trazendo com ele Jimmy Vasser e também o Christian Fittipaldi. O Paul Tracy 40.429. O Jimmy Vasser 40.302. O Christian 40.155. O Michael Andretti 40.465. O Adrian Fernandes 40.576. O Massimiliano Passos, que é o oitavo, 41.315. O Mimo Guido, que é o nono, 41.057. O Tony Canan, que é o décimo, 40.748. O Gil vem pela 11ª posição. O Cristiano da Mata é o 12º. O Roberto Moreno, o 13º. O Maurício Gujomin é o 17º. O Walter Salles é o 20º. O Luiz Garcia Júnior, o 21º. Aí está o Kenny Brack. Já voltou a virar abaixo dos 40. Alexandre Italiani, 39.969. O Kenny Brack, 39.964. A diferença entre os dois primeiros colocados, 1 segundo, 278 milésimos. Demi Moore, irresistível. Em Striptease, Cine Espetacular, nesta terça, 10 da noite, aqui no SBT. Olha o Christian como vai pra cima do Jimmy Vasser. A briga que vale a 4ª posição. Um pouquinho mais à frente tem o Paul Tracy. Ele que é o 18º colocado, o Brian Retta. Deixando para trás o Luiz Garcia Júnior. O Luiz Garcia Júnior que vem na 21ª posição. Temos Taliani em primeiro, 1.1 para Kenny Brack. Paul Tracy é o segundo, Jimmy Vasser Paul Tracy é o terceiro. O quarto, Jimmy Vasser. O quinto, Christian Fittipaldi. Esse é o líder da prova. Alexandre Italiani, sempre acompanhado pelo Kenny Brack. O Luiz Garcia Júnior, que vai estreando aí. Olha só o público excepcional no Autódromo Nelson Piquet. Olha nessa imagem também. Um público excepcional. Um domingo bonito, mas também é um domingo que antecede a um feriado. Muita gente viajando e muita gente curtindo a Fórmula Mundial aqui no SBT. E muita gente curtindo a Fórmula Mundial aqui nas arquibancadas do Autódromo Nelson Piquet. Aí, mais uma volta, o Alexandre Italiani vai colocando em cima do Luiz Garcia. E ali atrás o Kenny Brack vai tentando a aproximação. Luiz Garcia, eu dizia, que vai estreando o Rei na Mercedes 2000 nessa prova. Teve muitos problemas de acerto. Deu praticamente apenas 20 voltas nos treinos de sexta e de sábado. Hoje buscou um acerto no warm-up. E tá aí o Luiz Garcia Júnior tomando 2 voltas com relação ao líder. É um início de trabalho na equipe Arcieiro Project Indy. Ainda é cedo para fazer uma análise da equipe, mas é apenas o início de trabalho, já que é a primeira corrida dele com o carro Rei na Mercedes 2000. O Italiani é o líder, a diferença caiu bastante, 344 milésimos. Vamos ver agora. Ele que estava atrás do Luiz Garcia, vamos ver nessa passagem. Vai passando o Taliani, virou 40.042. O Kenny Brack pegou o retardatário. O Luiz Garcia, 40.484. Olha o Christian para cima do Jimmy Vasser. Já vem no VAC. Olha o Michael aparecendo aí. Vem o Christian tentando buscar o VAC. Está longe ainda. Está longe para tentar colocar por dentro. Por isso permanece em 4º lugar o Jimmy Vasser. Christian é o 5º. Michael Andretti é o 6º. O 7º, Adrian Fernandes. O 8º, Massimiliano Passos. O 9º, Mimo Guido. O Tony Canan é o 10º. A diferença do Tony, que é o 10º, para o Gil de Ferran, que é o 11º, 1 segundo, ponto 4. Do Gil de Ferran, que é o 11º, para o Cristiano da Mata, a diferença é de apenas 5 décimos. Temos uma belíssima briga brasileira, Tony, Gil e Cristiano da Mata. Aí o engenheiro do Cristiano da Mata, o engenheiro da equipe PPI do brasileiro Cristiano da Mata. O Cristiano que nessa prova já conseguiu um melhor acerto do carro dele. Ele que não foi bem em Miami, não foi bem em Long Beach. Chegou aqui de cabeça baixa, mas já levantou a cabeça, estava super otimista, esperando terminar a corrida entre os 8 primeiros colocados. Por enquanto, é o 12º, o Cristiano que largou na 17ª posição.
51 voltas completadas, um total de 108 voltas. Cada volta aqui no circuito oval Emerson Fittipaldi tem 2.999 metros. Vamos ter 108 voltas, um total de 323 quilômetros, 971 metros. Ali o Paul Tracy, que é o terceiro, Jimmy Vasser, que é o quarto, o Christian Fittipaldi na quinta posição. A expectativa, Felipe, era de 2 paradas para a troca de pneus e reabastecimento. Agora, se a corrida continuar sem bandeira amarela como está até agora, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil chegar ao final com 2 paradas. Apesar que eu acho que nenhuma equipe estava pensando em 3 paradas. Pelo que eu conversei um pouco com o Tony, ele falou de qualquer forma seriam 2 paradas. Isso sem bandeira amarela, então eu acredito aí que está todo mundo pensando em 2 paradas. Seria difícil alguém fazer a terceira parada agora. E o Maurício Gugelmin avisa a equipe que o carro vai perdendo o rendimento. Avisa a equipe que está com problemas. Silvio Santos comanda uma alegre competição entre o time feminino com as meninas, enfrentando o time masculino com Rubens Caribé, Marcelo Faustini e Maurício Manieri. Qual é a música? Hoje às 10 da noite, aqui no SBT. Vai que vai pra cima agora o Kenny Brack. Aproveitando ali o Brian Herta, que é retardatário. Olha onde foi o Brian Herta, que vai perder de tempo com esse pneu sujo. Não vai ser brincadeira não. Abriu, tem problemas o Brian Herta. Vamos ver se chega até uma área de escape ou até os boxes. E o Kenny Brack chegou muito no Tagliani. Olha como vai pra cima o Kenny Brack. Uma briga belíssima pela primeira posição. Aí o problema com o Maurício Gugelmin. Problema nos boxes, enquanto que o Kenny Brack vai botando pressão em cima do Tagliani. É a briga que vai na liderança na prova. A diferença caiu para 214 milésimos. 214 milésimos a diferença. Ali na frente o Tagliani e bandeira amarela. Bandeira amarela em todo o circuito. Problemas no carro do Gugelmin, já tinha avisado que sentia algum problema, aí fogo no motor, mas a bandeira amarela foi por causa do Brian Herta, que deve estar parado pela pista enquanto é fim de prova para o Maurício Gugelmin. Exatamente, a bandeira amarela é para que seja retirado. Essa placa indica que os boxes estão fechados. Ninguém pode entrar nos boxes neste momento. Aí está o Brian Herta, o carro ficou parado na pista, por isso essa bandeira amarela. Temos 55 voltas completadas. Tagliani é o primeiro, o Kenny Brack é o segundo, o terceiro o Paul Tracy, o quarto o Jimmy Vasser, o quinto o Christian Fittipaldi, o sexto o Michael Andretti, o sétimo Adrian Fernandes, o oitavo o Massimiliano Papes, o nono Mimo Guidley, o décimo Tony Canaan, o 11º Gil de Ferran, o 12º Cristiano da Mata, o 13º o Roberto Moreno, o Walter Salles é o 18º, o Luiz Garcia é o 20º. Aí está o Maurício Gugelmin. Aí você tem a equipe trabalhando no carro do Christian Fittipaldi, essa câmera colocada na cabeça de um mecânico, os carros no box, nos boxes, voltando aí o Tony Canaan, Kenny Brack vai voltando à frente do Jimmy Vasser. Vamos ver a posição do Christian. O Christian perdeu algumas posições nos boxes, não foi uma boa parada para o Christian Fittipaldi. Daqui a pouquinho então vamos ter uma ideia melhor das colocações, enquanto que o Tagliani já aparece em primeiro. Ali o Tagliani na primeira posição. O Kenny Brack foi para os boxes, o Tagliani não foi, o Tagliani não fez a segunda parada. Ali você viu o carro do Brian Herta já nos boxes. Esse é o Mark Blundell. Aí está o Brian Herta, o Mark Blundell, que é o sexto colocado agora. Por quê? Para que você entenda, Tagliani não parou, Michael Andretti não parou, Mimo Guidley não parou, Jimmy Vasser já parou, Mark Blundell não parou. Então só daqui a pouquinho a gente vai ter uma ideia melhor das colocações na prova. Quando eles cruzarem a linha, a gente vai ter uma ideia melhor das colocações nesse momento, Felipe. Agora fica aquela questão, Theo, porque faltam 51 voltas para acabar e a gente sabe que o pessoal dificilmente eles vão fazer 51 voltas sem parar em bandeira verde. Então eu acho que esse pessoal que parou agora, eles estão contando com uma bandeira amarela no meio, pelo menos para economizar um pouco de gasolina e não ter que parar de novo. Senão eles vão ter que voltar para o box. Aí vai entrando o japonês Takuya Kurosawa. Takuya Kurosawa vai para a sua parada de boxe. E vamos voltar aos boxes agora com Eduardo Oliveira. Então estamos aqui ao lado do Maurício Gugelmin. O que aconteceu, Maurício?
comecei a perder potência, o carro estava até bem balanceado, mas foi reduzindo potência, eu parei. Mendes é o quinto, Kenny Brack é o sexto, excelente parada do Adrian, hein? Jimmy Vasser é o sétimo, Tony Kanaan o oitavo, nono Paul Tracy, o décimo Massimiliano Papes, o Cristiano da Mata o 11º, o Christian Fittipaldi o 12º, Roberto Pupo Moreno o 13º, Gil de Ferrão o 14º. O Christian, uma péssima parada, né? O Christian caiu para 12º, o Tony está crescendo na prova de novo. Christian, a equipe Newman Haas derrubou o Christian na 12ª, mas tem tempo ainda para buscar a recuperação. O Christian que vinha sofrendo lá um pouco, com certeza ele vinha mais rápido que o Paul Tracy antes, só que agora ele provavelmente ele vai ter bastante trabalho aí para passar o resto. Vamos então para o reinício de prova. Ali o Mark Blundell acaba sendo ultrapassado. Vai pintar a bandeira verde? Não, bandeira amarela. Bandeira amarela novamente. Vamos ter mais uma volta com bandeira amarela. O Mark Blundell acabou ficando ali no meio do pelotão. Enquanto que vai subindo o Tony Kanaan. Tony Kanaan é o oitavo. E ali no meio do... Aí você vai com o Tony Kanaan. Ele que está atrás do Jimmy Vasser. Mark Blundell volta para a posição dele, quarto lugar. Ele que não fazia uma boa relargada, mas continua a bandeira amarela, não se pode ultrapassar. Ali na frente, você vê do carro do Jimmy Vasser o Kenny Brack. Silvio Santos comanda uma alegre competição entre o time feminino com as meninas, enfrentando o time masculino com Rubens Calibé, Marcelo Faustini e Maurício Manueli. Qual é a música? Hoje às 10 da noite aqui no SBT. Fórmula Mundial que veio dos Estados Unidos para cá, 3 aviões MD-11 e daqui do Rio de Janeiro volta para Indianápolis e segue imediatamente para o Japão, para Tóquio e depois para Motegi. Vão ser 59 horas de voo até a próxima etapa, o Grande Prêmio do Japão, na madrugada do dia 12 para o dia 13. Em Motegi, que você vai curtir ao vivo aqui no SBT. Agora sim, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Brasil. Ali o Luiz Garcia Júnior, que fica à frente do Michael Andretti. Enquanto você vê o Michael Andretti ultrapassando ali atrás. O primeiro é Taliani. O Michael Andretti vem na segunda posição. O Mimo Guidley, muito pressionado, é o terceiro colocado. Olha o Mark Blundell. O Adrian Fernandes vem em quinto. E o Kenny Brack é o sexto. Ali é o Luiz Garcia. Luiz Garcia, que é retardatário, sendo ultrapassado. Kenny Brack agora para cima dele. Um pouquinho mais atrás é um carro muito parecido, o do Tony Kanaan. Kenny Brack busca ali o vácuo, enquanto que o Tony vai recebendo agora a pressão do Massimiliano Papes. Vai para cima o Massimiliano Papes. Se mantém o Tony Kanaan em oitavo lugar. E o Christian vai chegando no Cristiano da Mata. O Taliani escapa um pouquinho com relação ao Michael Andretti. Ali você vê agora o trabalho do Jimmy Vasser para cima do Luiz Garcia. Luiz Garcia, que repito, é retardatário. E tem fumaça no carro do japonês Kurosawa. Esse é o Wilson Fittipaldi, ali na cronometragem. Não quer saber de computador, não. Fica com o cronômetro na mão, Wilson Fittipaldi. Aí você tem o Jimmy Vasser. E já tem gente nos boxes também. Massimiliano Papes. O pneu foi embora, ó. Vem para a troca o Massimiliano Papes. Ele que estava botando muita pressão em cima do Christian Fittipaldi. Tony Kanaan permanece em oitavo. Taliani é o primeiro, Michael Andretti é o segundo, o terceiro é o Mimo Guidley. Ali você tem o Tony para cima do Luiz Garcia Júnior. São dois carros bem parecidos, praticamente com o mesmo patrocínio, mas o que está à frente sendo ultrapassado é do Luiz Garcia Júnior. O Cristiano da Mata vai partindo ali atrás. O Tony Kanaan vai se livrando do Luiz Garcia Júnior. E o Taliani abre 2 segundos de vantagem com relação ao Michael Andretti. Aí vamos ver o que aconteceu. Olha, foi tocado ali o Massimiliano Papes pelo Paul Tracy. Controlou muito bem lá. Isso aí ele evitou uma batida, uma confusão que vinha atrás. Por isso foi aquela confusão no meio da reta, enquanto que o Massimiliano Papes foi para os boxes, nesse toque do Paul Tracy, na luta pela 9ª posição.
Aí é onde voltou o Massimiliano Papes. Voltou como retardatário. Vai tomando uma volta o piloto italiano Massimiliano Papes. Essa volta do Mimo Guidry. Mais uma vez para você o toque do Paul Tracy em cima do Massimiliano Papes. E ali atrás o Christian e o Cristiano, né? O Cristiano à frente do Christian e o Christian. Por isso, o Christian acabou perdendo posições para o Roberto Moreno e também para o Gil de Ferran. E o Christian agora é o 15º colocado. Olha só como entrou ali o Massimiliano Papes. O Christian é o 15º colocado. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Embratel, tarifas mais baratas em qualquer horário. Aí problemas com o Kurosawa. A gente já dizia que ele estava o motor fumando. E agora o japonês Kurosawa, ele que é companheiro de equipe do Walter Salles na Peyton Kone com problemas. Aí você vê a equipe Newman Haas, principalmente o time dos mecânicos do Christian Fittipaldi. Ali a Cat, que é assessora de imprensa da equipe. Esse é o Mark Blundell. Vamos aí sentir um pouquinho da saúde do motor Mercedes. Daqui a pouquinho a gente sente então a saúde do motor Mercedes. Apesar que não tem tanta saúde assim. Mark Blundell tentando ultrapassar o Massimiliano Papes, que agora é retardatário. E a tática do Tagliani, você pode ver agora que ele está com o carro mais leve, então ele vem virando muito mais rápido que o pessoal que parou, que está de tanque cheio, no caso ali o Fernandes e o Kenny Brack. Então ele está tentando aí abrir o máximo possível agora para de repente fazer trocar os pneus, colocar o combustível e sair na frente deles. De repente o que vai acontecer? Esse pessoal que já fizeram 2 paradas, eles estão tendo que economizar o combustível para chegar até o final da prova. Então isso aí vai baixar um pouco o ritmo da corrida. E fica a expectativa do momento da parada do Tagliani e também do Michael Andretti. A situação é complicada para eles. Por quê? Porque a diferença, para que você tenha ideia, do Tagliani, que é o primeiro, com o Adrian Fernandes, que é o 5º colocado, de apenas 8 segundos. Agora, eu levanto a suspeita. Eu quero ver se essa turma que parou antes, que fez a segunda parada bem antes, vai ter combustível para ir até o final. Eu tenho minhas dúvidas com relação a muitos se vão ter combustível para ir até o final sem bandeira amarela, hein? É uma prova super veloz. Para que você tenha ideia, temos 57 minutos de corrida. Lógico que é uma prova super veloz. Mas o que eu digo veloz é com relação às voltas. As voltas estão se acabando rapidamente porque só tivemos uma bandeira amarela. Aí está o Tony. Tony Kanaan vai para o box. Tem problemas o Tony Kanaan. Vai chegando o Tony Kanaan. Vai parando, olha, pela calma dos mecânicos ali é fim de prova. Motor já apagado, é fim de prova para Tony Kanaan. É uma grande equipe, é Monum Race, o Tony vive uma grande fase. Eu não sei que problema foi, se foi de motor ou não, mas enquanto a Mercedes não tiver um motor com mais saúde, com mais potência, o Tony vai ter corrida que vai andar bem, vai ter corrida que vai andar mal. Pelo que tem nas mãos neste momento, até que fez um belíssimo trabalho, o Tony Kanaan largou em 9º, chegou a estar em 6º lugar e estava em 8º lugar. É fim de prova para o Tony Kanaan. Ali eles tentam ainda colocar o carro na pista, mas é complicado. Geralmente quando acontece isso é complicado, já vai perdendo volta, já vai se complicando totalmente o Tony Kanaan. E o pessoal fica trabalhando no carro do Tony, não foi problema de motor. Parece que tem alguma coisa de câmbio aí. Estão empurrando, parece que não está engatando alguma coisa. Olha lá. Olha o Kenny Brack para cima do Adrian Fernandes, uma belíssima ultrapassagem desse excelente piloto sueco, hein? Esse, vocês podem guardar o nome, Kenny Brack, piloto sueco que vem da Indy Race League. E vai voltando aí o Mark Blundell. Fez a parada o Mark Blundell, hein? Veio da Indy Race League, foi campeão, tá aí, fim de prova pro Tony. Quando os mecânicos já chegam ali com aquela calma toda, pode esperar, raramente o piloto volta. E o Mark Blundell vai voltando à pista. Não dizia do Kenny Brack, piloto sueco. Aí você vê a ultrapassagem dele em cima do Adrian Fernandes, vem da IRL, a Indy Race League. Foi campeão na Indy Race League em 98, no ano passado venceu as 500 milhas de Indianápolis. É um piloto que vem da escola europeia. Fez uma belíssima temporada também na Fórmula 3000 Internacional. Então conhece muito de oval e conhece muito também de misto.
é um piloto que vai mostrar muito serviço nesse ano, o sueco Kenny Brack. Como também esse canadense que muita gente ontem, Felipe, perguntava assim, quem é esse Alexandre Tagliani? Ó, é novato, tá chegando agora, mas podem guardar esse nome também, hein? Um piloto canadense que não foi campeão na Fórmula Atlantique, mas sempre se mostrou um belíssimo piloto. Esse Alexandre Tagliani é a nova geração que vai chegando à Fórmula Mundial. Sem dúvida, ele que veio da Atlantique, eu pude acompanhar algumas corridas do ano passado. Eu acho que entrando numa equipe dessa, na Forsyth, do jeito que está aí, ele tem tudo para disputar esse campeonato logo no primeiro ano. E vamos então até os boxes com o repórter Eduardo Oliveira. Ao lado aqui do Tony Canan. Tony, qual foi o problema do carro que você foi obrigado a parar? Bom, a gente teve um problema de câmbio. Na hora que eu entrei para a curva 4, indo até a terceira marcha, ela escapou e infelizmente eu perdi a terceira marcha. Tentei andar em quarta, perdi a quarta, infelizmente. A gente vinha numa corrida razoável, acho que tem algumas pessoas ali fora que não sabem o que elas fazem. Simplesmente o cara tá uma volta atrás, ficou me segurando mais de 10 voltas. Esse tipo de pessoa tem que ficar em casa. Que tipo de pessoa seria Tony? Outros pilotos, tá? O pessoal que tá assistindo tá vendo quem é. Até o José. E a gente tá assistindo, a gente tem que falar. Se o Tony não quis falar, a gente tem que falar. Isso é o jornalismo, a gente tá reclamando do Luiz Garcia Júnior, com certeza. Olha só, o Tagliani vem para a sua parada, hein? Vem para a sua parada, para a sua troca de pneus e reabastecimento na volta número 74. Estamos a 34 voltas do final. Esse sim vai fazer essa parada e mais nenhuma. Agora, a turma de trás eu tenho dúvidas, hein? Eu tenho dúvidas com relação a Adrian Fernandes, a Jimmy Vasser, a Paul Tracy. Michael Andretti é o novo líder, também vai parar. Mimo Guidry, que é o segundo, também vai parar. Aí o trabalho da equipe Patrick. Falar também do Walter Salles, vai voltando à pista o Tagliani. E o Walter Salles é o 16º colocado. O Walter, que fez 20 minutos do treino da sexta-feira, acabou batendo. A equipe dele, a Peyton Cone, junto à Lula, não conseguiu as peças de reposição. O Walter não participou do segundo treino da sexta, não participou do sábado pela manhã, não participou da classificação. Foi para a pista apenas no warm-up, com as peças do carro reserva do Kurosawa, que é seu companheiro de equipe. E aí essas peças foram colocadas no seu carro. E o Walter, por tudo isso, está na 16ª posição, vai se mantendo na pista, vai fazendo uma prova razoável por essas condições todas e por estar também na equipe Peyton Cone. Walter Salles, que pode ter um chassi modificado, trocado, né? O chassi que ele usa hoje, que é o Lola, pode ser substituído pelo Swift. O Hiro Matsushita, que é o dono da fábrica da Swift, mantém conversações com a Peyton Cone, já que não tem nenhum carro nesse momento com a Swift. Entrando ali o Michael e também o Mimo Guidry, os dois primeiros colocados. Vamos ver agora quem é o novo líder. Vai ser o Kenny Brack. Kenny Brack vai ser o novo líder. Esses aí vão parando pela segunda vez. Michael e também o Mimo Guidry. Quero ver em que lugar voltou o Tagliani. Vai passando agora, vamos ver agora a posição do Tagliani. Ainda não passou o Tagliani. Ali o trabalho em cima do Mimo Guidry, do carro do Michael. Ali teve problemas do Michael, hein? Teve mais ali gente sendo atropelada. Essa equipe Newman Haas nos boxes, meu amigo, é complicada, hein? Vira e mexe, tem gente sendo atropelada. É Michael, é Christian. Ou os pilotos estão rápidos demais nos boxes, ou os mecânicos estão cochilando. Agora é brincadeira o que aprontam nos boxes. O que apronta nos boxes é a equipe Newman Haas. O Tagliani voltou na 13ª posição. Ali o mecânico fica sentindo a perna. Tá na hora do seu carro Haas fazer uma reunião com todo mundo e falar, ô, gente, vamos entender. Porque daqui a pouco vai sair um piloto levando um mecânico de passageiro, de carona. 78 voltas completadas. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Aí você viu mais uma vez o que aconteceu com o mecânico. O Michael Andretti acabou atropelando a prova também por Gil de Ferran, machucou aí a perna direita e o Michael vai receber um stop and go por essa confusão nos boxes. Então daqui a pouquinho o Michael vai para os boxes para um stop and go, que é uma punição. Vai parar e vai voltar à pista. E aí fim de prova para o Gil de Ferran. Não foi o dia da equipe Penske. Grande abraço mais uma vez para o Ratinho, para o Otávio Mesquita. Kenny Brack é o primeiro, Adrian Fernandes é o segundo, a diferença é de 4 segundos, 332 milésimos. O Jimmy Vasser é o terceiro, 5 segundos, 170 milésimos. O Paul Tracy é o quarto, 6 segundos, 895.
é a diferença com relação ao Kenny Brack. O Cristiano da Mata vem na 5ª posição. Vai fazendo uma super prova o Cristiano, hein? 1:02.1 do Paul Tracy. Enquanto que o Roberto Moreno também, que vai fazendo uma grande corrida, é o 6º colocado. E agora o Cristiano virou uma volta em 39.936. Vai se aproximando do Paul Tracy, o Cristiano da Mata. E grande corrida também vai fazendo o Roberto Moreno. Ele que largou em 12º, é o 6º colocado. O Christian Fittipaldi está em 8º. E o Michel Jordan Júnior também vai fazendo uma grande prova na equipe Bettenhausen. Vou até olhar aqui a posição. Michel Jordan largou em 22º com seu Lola Mercedes. E está na 7ª posição. O piloto mexicano vai fazendo uma corrida excepcional. Vamos agora até os boxes com Eduardo Oliveira. Vem até o Gil de Ferrão ao meu lado. Qual foi o problema do carro, Gil? Você foi obrigado a parar. A gente teve um problema na caixa de câmbio. Já desde o começo da corrida ela começou a apresentar problema e com isso o carro começou a perder rendimento nas retas. E aí, finalmente, quebrou de vez. O problema começou agora? Não, o problema começou no começo da corrida, logo na primeira metade da primeira tanqueada. Ok, aí tá o José, pilotos tendo problemas aí com o câmbio nos carros, hein? Pilotos da Penske, né? Um problema na equipe Penske também. O Tony Kanaan, que não tem nada a ver, já que é um Reina Honda, o carro da Penske. O Tony Kanaan está com o Reina Mercedes, né? Esse aí é um problema que a Penske vem enfrentando. Principalmente o Hélio Castro Neves. Agora o Cristiano vem virando bastante rápido. Eu acho que ele é o 2º carro mais rápido aí na pista. Então a gente tem que ficar de olho nele. Que o Kenny Brack é o mais rápido disparado. Ele está de tanque mais vazio que o Tagliani, que eu acho que a briga boa vai ficar por aí. Mas eu acho que ele também vai ter que fazer a 3ª parada, enquanto o Tagliani vai poder terminar sem fazer a 3ª parada. O Tagliani, que vem na 10ª posição. A diferença do Tagliani com relação ao Kenny Brack é de 30 segundos, 153. Olha o Kenny Brack aí. Vai passando por retardatários. Aí o Kenny Brack é o líder da prova, vai tentando abrir, que deve realmente fazer mais uma parada para o reabastecimento. E 30 segundos, essa diferença do Tagliani, dele para o Tagliani, eu não sei se é uma diferença confortável para voltar à frente, não. Deve dar para voltar à frente. Ali tem problemas também. Me pareceu que estava fumando o carro do Massimiliano Papes. E aí o Michael Andretti, além de cumprir o stop and go, vai abandonar o Michael Andretti. Cuidado aí, mecânico. Não fica dando sopa não, que ele leva. O carro do Massimiliano Papes já avisou a equipe. Então o Paul Tracy tem 34 pontos e está na 4ª posição. Excelente posição para o Paul Tracy. O Jimmy Vasser é o 2º colocado, o Jimmy Vasser é o 3º. Também excelente posição para o Jimmy Vasser. O Massimiliano Papes, que agora tem problemas, está na 13ª posição. Ele que é o 3º colocado no campeonato, ao lado do Roberto Moreno, que tem 20 pontos. Então, essa corrida está muito boa com relação ao campeonato, principalmente para o Paul Tracy, o Jimmy Vasser e para o Roberto Moreno. A situação se complica muito para o colombiano Juan Pablo Montoya, que não termina mais uma prova, ele que só tem 1 ponto no campeonato pela pole position no Grande Prêmio de Nazaré. Você está aqui no SBT, curtindo o Grande Prêmio do Brasil, a Rio 200, o SBT, mostrando as imagens, mostrando as imagens da Fórmula Mundial e do Brasil para cerca de 200 países em todo o mundo. Michael Jordan e Pernalonga em Space Jam, o jogo do século, nesta sexta às 10 da noite na tela de sucessos aqui no SBT. E daqui a pouco, no Domingo Legal, ao vivo, as presenças do grupo Hanson, Xande do grupo Harmonia do Samba e ainda ET, Rodolfo e Popó invadindo a casa de Edmundo aqui no Rio de Janeiro. Já já no Domingo Legal, logo após a Fórmula Mundial. Tá aí o Christian Fittipaldi, que é o 7º colocado. O Christian, com relação ao Moreno, está a 3 segundos. O Tagliani agora tem 33 segundos de desvantagem para o Kenny Brack, que vai virando sempre mais rápido na pista. O Tagliani vai virando em 41,170, enquanto que o Kenny Brack vai virando em 39 segundos, 766. 90 voltas completadas, Michel Jordan Júnior. Uma pena, hein? Fazia uma grande prova o Michel Jordan Júnior. A gente sabe das dificuldades dessa equipe Bettenhausen. Estava em 8º lugar e o carro vai ficando parado. Bandeira amarela, pode ser tudo que o Kenny Brack
que o Paul Tracy, o Cristiano Moreno, o Christian, o Dário queriam, né? Porque com a bandeira amarela, que deve pintar daqui a pouco, esse carro não deve ser retirado. E ali o Paul Tracy para cima do Wasser, hein? O Paul Tracy vai botando muita pressão em cima do Wasser na briga pela terceira posição. E olha como chega o Cristiano da Mata e bandeira amarela. Vai entrando aí o Massimiliano Papes, reclamava do motor. Massimiliano Papes vai parando, deve ser fim de prova, já é fim de prova. Já é fim de prova para o piloto italiano Massimiliano Papes, enquanto temos bandeira amarela em todo o circuito, 91 voltas completadas, 17 voltas para o final, hein? 17 voltas para o final. Cristiano vai partindo para cima do Paul Tracy, é uma ótima oportunidade também para o Moreno pintar a aproximação e o próprio Christian Fittipaldi. A corrida vai ficar bonita, hein, Felipe? Tá, agora basta saber aí com o Kenny Brack, acho que com certeza ele vai ter que entrar, ele que levava um ritmo de corrida bem mais rápido que o resto, e só que de repente eu não tenho que ver se os boxes estão fechados agora, eu não estou conseguindo ver daqui, e de repente essa vantagem toda que ele ganhou aí, acabou igualando com o resto, com a desvantagem que ele gastou mais gasolina. E com 12% o Juan Pablo Montoya. Agora sim os boxes estão abertos, tá aí ó, a placa indicando. Vamos ver quem vai para o reabastecimento. Pneu de repente não se troca, só que tá com a bandeira amarela, deve ser trocado sim. Vamos observar, hein? Vamos observar quem vai para a troca de pneus e reabastecimento, principalmente para o reabastecimento. E o Tagliani deve voltar a ser o novo líder da prova. É um momento super importante do Grande Prêmio do Brasil. Olha só a equipe PPI do Cristiano da Mata, ó, preparada para o reabastecimento. Já já então o Cristiano deve ir para os boxes. Alexandre Tagliani tem uma grande chance de voltar a liderar a prova. Aí está o Kenny Brack. Vai sim o Kenny Brack. Vai para o reabastecimento. Adrian Fernandes também, que era o segundo. Entrando Adrian Fernandes. Aí o Kenny Brack, tem problemas ali. Cristiano da Mata. Vai voltando o Cristiano da Mata. Vai saindo também o Adrian Fernandes, saindo o Jimmy Wasser. Christian Fittipaldi. Paul Tracy. Dário Franchitti. Vamos ver quem está agora atrás do Pescar. O Mimo Guide tem uma volta de desvantagem. É ele que aparece atrás do Pescar. Vamos ver quem mais. Me parece ali o Luiz Garcia Júnior. Marcos Blundell. Então é o Mimo Guide, o Marcos Blundell. Uma volta atrás. Aí está, Mimo Guide, Marcos Blundell. Michael Andretti também. O Michael já tem 2 voltas. E o Tagliani. Esses aí são retardatários, ó. Marcos Blundell. Na frente tem o Mimo Guide, que também é retardatário. Atrás que aparece o Tagliani. Temos 94 voltas completadas. O Michael também é retardatário. Aí aparece o Tagliani, o Luiz Garcia, o Adrian Fernandes e o Jimmy Wasser. Então a briga vai ser do Adrian com relação ao Tagliani. Agora ele tem uma vantagem, né? Só que o Luiz Garcia já não aparece mais aí. Então não tem mais vantagem não. Tá aí o Luiz Garcia. Vai pro box. Então a briga vai ficar aberta entre Tagliani, Adrian Fernandes, Jimmy Wasser. Eu quero ver a posição também do Roberto Pouco Moreno, hein? O Moreno parece que a equipe dele fez um excelente trabalho. Vamos ver agora. Agora na passagem. Passando o Tagliani é o primeiro, o Adrian é o segundo, o Wasser é o terceiro, o quarto, o Paul Tracy, o quinto, o Cristiano. Não fez um bom trabalho não. O Dário Franchitti, isso o Moreno. O Dário Franchitti é o sexto, o sétimo Christian, o oitavo Roberto Moreno, e o Kenny Brack teve problemas, voltou na 9ª posição. Esses na mesma volta. O Mimo Guidry é o 10º com uma volta, Felipe. Agora é o que vai mandar na corrida é justamente essa hora, que quem tiver com acerto melhor. A gente viu que o Cristiano da Mata, ele conseguiu vir acertando o carro nas paradas que ele fez. Ele deve estar com um carro muito bom. E agora é o que vale. Vai estar todo mundo aí com o turbo na máxima pressão, uma vez que todo mundo tem gasolina suficiente para chegar até o final da prova. Demi Moore, irresistível em striptease.
Cine Espetacular, nesta terça, 10 da noite, aqui no SBT. Daqui a pouquinho, ao vivo, no palco, com o Gugu, os meninos do Renzo, Pulpo Moreno, Kenny Brack é o 9º, o 10º, Mimo Guidry, o 11º, Marcos Blundell, o 12º, Michael Andretti, o 13º, Walter Salles, o 14º, Luiz Garcia Júnior. Esses pilotos estão na prova. Fora da corrida, Patos, Michel Jordan Júnior, Gil de Ferran, Tony Canaan, Kurosawa, Brian Ressa, Maurício Gugelmin, Juan Pablo Montoya, Norberto Fontana, Hélio Castro Neves e Oriol Sérvia. Tenta a aproximação o Adrian Fernandes. Ele que é um especialista em circuito oval, o mexicano Adrian Fernandes. Ali vai se aproximando do Tagliani, tenta escapar o Tagliani. Escapou o Adrian Fernandes, você viu o carro balançando, por isso encosta o Jimmy Vasser. Se manda Alexandre Tagliani, bandeira verde, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Brasil. Tagliani se mantém à frente. Jimmy Vasser vai botando pressão para cima do Adrian Fernandes. Adrian Fernandes permanece na segunda posição. Jimmy Vasser é o terceiro, Paul Tracy é o quarto. Cristiano da Mata vai tentando a aproximação para cima do Paul Tracy. Mário Franchitti é o sexto, o sétimo é Christian Fittipaldi, o oitavo Roberto Moreno. Olha a pressão do Jimmy Vasser para cima do Adrian Fernandes. Era tudo que o Tagliani queria. Essa briga pela segunda posição para escapar à frente o piloto canadense. Ficam brigando aí pelo segundo lugar, Adrian Fernandes, Jimmy Vasser. Já chegou para perto o Paul Tracy, trazendo com ele Cristiano da Mata. 9 voltas agora para o final. 9 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. A vantagem do Tagliani é de 921 milésimos. Aí está a mãe do Cristiano da Mata. A mãe do Cristiano da Mata acompanhando tudo. E aí uma batida fortíssima, hein? Aí uma batida muito forte. Bandeira amarela. Uma batida forte no final da curva número 1. Olha a nuvem de fumaça. Daqui a pouquinho vamos ver o que aconteceu. Ali tem 2 carros parados. 3 carros parados. Kenny Brack. Já dá para ver ali o carro do Kenny Brack. Vai saindo ali atrás o Michael. Deve ser o Mimo Guidry. Olha, não passou o Tagliani, hein? Adrian Fernandes, será que o Tagliani acabou rodando? Aí o Tagliani lá na frente, ó. O Tagliani acabou rodando, ele fez toda essa fumaça. O Paul Tracy acabou tocando no Tagliani. E no meio da fumaça, olha, eu nunca vi isso no circuito oval, hein? Agora, o seu Tagliani. Vamos ver o que aconteceu de novo. Pensei que foi o Mimo Guidry, porque ali atrás, na região, estava o Mimo Guidry. Olha só, ele acabou rodando, tentou controlar o carro. A nuvem de fumaça ficou ali numa situação perigosa. Nesse momento ele já viu que foi embora. Ele quis voltar. No que quis voltar, continuou. As rodas continuaram patinando e mais fumaça, e aí a confusão toda. Ele continua acelerando aí nesse movimento, você pode perceber que é para não ir para o muro. Isso aí é uma técnica de oval, que a hora que você começa a rodar, para você não ir bater no muro externo, você continua acelerando, a roda continua patinando em falso ali. E foi justamente essa fumaça aí que criou toda a confusão. Jogou a prova fora Alexandre Tagliani. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Perdigão, a marca mais gostosa. E você vê no asfalto as marcas dos pneus do Tagliani. Então temos agora, vamos ver aí no carro do Jimmy Vasser. Olha só o que viu o Jimmy Vasser. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Busca, fala, eu vou por aqui. Que seja o que Deus quiser. E deu sorte o Jimmy Vasser. Mais uma vez para você a rodada, ó. Acabou rodando sozinho. Ali passa o Jimmy Vasser. Ali o Paul Tracy não deu para escapar. Passou o Cristiano da Mata. Você vai ver de novo, ó. Esse é o Jimmy Vasser. Olha o que ele viu à frente dele. Olha só que imagem. Eu nunca vi isso num circuito oval. Adrian Fernandes é o primeiro. Jimmy Vasser é o segundo. Paul Tracy é o terceiro. Cristiano da Mata é o quarto. O quinto, Christian Fittipaldi, os boxes fechados. O sexto, Roberto Moreno. O sétimo, Mimo Guidry. O oitavo, Marcos Blundell. O nono, o Michael Andretti. O Kenny Brack é o décimo. O Dario Franchitti é o 11º.
o Tagliani, o 12º. O Walter Salles também foi envolvido na confusão. O Walter Salles também estava no meio da confusão. Ou então teve algum outro problema, que o Walter Salles agora tem 4 voltas de desvantagem. Teve problema de motor, não envolveu nada com a confusão, não. Teve problema de motor. Então, olha, os envolvidos, Tagliani, Dario Franchitti, Maicon Andretti e Kenny Brack. Agora sim, sem confusão. O Walter já está fora da prova. E tá ficando boa corrida aí pro Cristiano e pro Christian, junto com o Moreno, que eles estão na parada aí. Faltam só 6 voltas agora. Mas vamos ver, acho que eles estão, de repente sai um pódio aí. Adrian Fernandes, especialista em circuito oval, passa a ser o novo líder da prova. Aí você vê o Carl Haas mais uma vez, daqui a pouco ao vivo no palco com o Gugu, os meninos do grupo Hanson. Domingo legal, logo após a Fórmula Mundial aqui no SBT. E olha só o Mark Blundell, a visão do Mark Blundell. Situação complicada, né, Felipe? Essa hora não tem muito o que fazer ali com a fumaça toda. Eu só não entendi por que o Tagliani ele continuou com o pé no acelerador. Porque ele já tinha saído da área lá da batida, só que ele continuou acelerando ali para tentar de repente voltar para a pista sem deixar o carro morrer. O problema é quando ele continua acelerando, mais fumaça, mais complicação. O Adrian Fernandes muito próximo de vencer o que seria a 6ª vitória dele. Ele tem 5 vitórias, 3 vitórias em ovais. A última vitória foi em Fontana. Ali problema no carro do Paul Tracy. Paul Tracy está atrás de Jimmy Vasser. Isso aí vai influenciar. Olha só, pode influenciar, deve influenciar. E o Cristiano tem uma excelente oportunidade para conseguir a 3ª posição. Um grande resultado, que seria o melhor resultado do Cristiano da Mata na categoria. Já como melhor resultado ele tem uma 4ª posição. E vai ter um final legal, porque o Vasser está mais rápido que o Fernandes, mostrou isso aí nas últimas voltas. E o Fernandes vai fazer de tudo aí para não deixar o Vasser passar. De repente vai sobrar para o Cristiano. O Vasser venceu pela última vez em 98 em Fontana. O Adrian venceu pela última vez em Fontana, só que no ano passado. E quando eu disse a melhor posição do Cristiano da Mata, um 4º lugar, foi em Nazaré. Temos então um motor Ford com Adrian Fernandes. Você observa aí que o público ligadaço na corrida. 4 pontos, enquanto o Jimmy Vasser tem 26 pontos. A diferença então de 8 pontos. O Vasser com essa posição diminuiria 2 pontos. Então a diferença cairia para 6 pontos. E o Adrian Fernandes e o público de pé. O Adrian Fernandes não tem nenhum ponto. O público de pé realmente esperando a bandeira verde. É um momento de muita emoção e você vai curtir aqui no SBT. O Vasser tenta se aproximar do Adrian Fernandes. E ali o Paul Tracy também, com problema em tudo, vai para cima do Jimmy Vasser, trazendo com ele o Cristiano da Mata, o Christian, o Roberto Moreno. Vamos para as últimas 3 voltas aqui no Autódromo Nelson Piquet, no circuito oval Emerson Fittipaldi. Vai ser de arrepiar o final da Rio 200 do Grande Prêmio do Brasil. Vai pintar a bandeira verde. O Paul Tracy tenta aproximação para cima do Jimmy Vasser. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Brasil. Tenta buscar o vácuo. O Jimmy Vasser para cima do Adrian Fernandes. Ali o Cristiano da Mata vai partindo para cima, bandeira amarela. Bandeira amarela de novo. 3 voltas. Dependendo aí, vamos ter de novo aí. Vamos ver se de novo um carro da Forsyth. O Tagliani. De novo o Tagliani. Tá aí, ó. Tagliani rodando de novo. Tagliani fez um belíssimo trabalho, é um grande piloto, mas realmente pisou na bola na primeira rodada. E agora, ou o pneu já tinha ido embora, ou então tem algum outro problema, acabou rodando de novo, né, Felipe? Com certeza aquela queimada de pneu que ele deu anterior já deu uma destruída nos pneus traseiros e agora acabou de destruir mesmo. Foi uma pena que ele veio fazer uma corrida muito boa, ele junto com o Kenny Brack, os dois acabaram. Kenny Brack ainda está em 10º. Mas é o preço que paga um pouco, às vezes, de não ter experiência. Que teve como última vitória as 500 milhas de Fontana.
As 500 milhas de Fontana encerrando o calendário do ano passado. Toda a festa, aí está o Toninho da Mata, grande fera do automobilismo, o pai do Cristiano da Mata, fazendo a festa, toda a família, como costuma ser chamado, do Mineirinho, fazendo uma festa danada nos boxes, vai igualando a melhor posição na carreira dele, o 4º lugar em Nazaré, uma grande posição para o Cristiano da Mata, ele que largou na 17ª colocação. E o Adrian Fernandes vai vencendo a prova. O mexicano Adrian Fernandes, com o seu carro rei na Ford, vai engolindo a reta do circuito oval Emerson Fittipaldi para vencer. Não perde mais Adrian Fernandes. Vence o Grande Prêmio do Brasil. Vence a Rio 200. Vence pela 6ª vez na Fórmula Mundial. Jimmy Vasser é o segundo, Paul Tracy é o terceiro, Cristiano da Mata o 4º, o 5º Christian Fittipaldi, o 6º Roberto Moreno, o 7º Max Blundell, o 8º Mimo Guidry, o 9º Michael Andretti, o 10º Kenny Brack, o 11º Dario Franchitti, o 12º Luiz Garcia Júnior. Tá aí a festa da equipe Patrick com a vitória do Adrian Fernandes, que vai marcando aí seus primeiros pontos nesta temporada. E com este resultado, o Paul Tracy continua líder da Fórmula Mundial. Paul Tracy na primeira posição, o Jimmy Vasser continua como segundo colocado, o Roberto Cuco Moreno, o terceiro colocado no campeonato. Felipe, suas últimas impressões. Acho que o Cristiano está de parabéns, ele conseguiu melhorar o carro a cada parada. Foi uma pena o Christian, que ele com certeza iria disputar essa corrida, uma vez que o Tagliani acabou caindo fora. Mas o pessoal não trabalhou legal nos boxes e ele acabou ainda em 5º, que eu achei que foi ótimo. Ele chegou a andar aí em 19º, 10º lugar quando ele parou. Ok, valeu demais, um grande abraço para você. Marcamos novo encontro com a Fórmula Mundial na madrugada do dia 12 para o dia 13 com o Grande Prêmio do Japão. Você continua aqui no SBT com o programa Silvio Santos. Um forte abraço e cuide-se bem. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.